Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. E hoje eu vou explicar por que cada povo tem o governo que merece. Fique atento aí, porque você também é responsável por isso. Bem pessoal, o ditado aí, cada povo tem o governo que merece, carrega aí uma profundidade que ultrapassa a política e adentra aí em questões mais analíticas, amplas inclusive de espiritualidade e de análise profunda. Quando olhamos para a relação entre governos e seus povos, estamos observando uma dinâmica que reflete o nível de consciência coletiva, os valores, as emoções e as crenças aí de uma sociedade. Governos, pessoal, não surgem de forma isolada, mas são um espelho dos indivíduos que compõem a nação. Ao analisar essa realidade sob a luz da espiritualidade, podemos entender como, no fundo, somos partes aí de uma mesma energia coletiva, ainda que superficialmente pareçamos diferentes. Na espiritualidade, há um conceito muito conhecido de que todos nós estamos conectados em um nível energético. Somos fragmentos de uma consciência maior, uma rede de interconexões que define a realidade ao nosso redor. E sobre essa ótica, o governo de um país reflete o estado de consciência predominante naquela sociedade. Se uma nação é governada aí por líderes autoritários ou corruptos, isso não é um acidente. Esses líderes surgem como manifestação dos valores, medos e sombras que aquela sociedade carrega dentro de si. Por exemplo, se uma população é marcada pelo medo da mudança, a tendência é que ela atraia governantes que reforcem esse medo, talvez mantendo o status quo ou buscando controle excessivo. Isso pode ser interpretado como um processo de aprendizado coletivo. A espiritualidade nos ensina que o externo é um reflexo do interno e cada indivíduo está manifestando sua própria realidade e juntos, como um povo, manifestamos o ambiente político e social. Assim como em nossas vidas pessoais, onde as situações difíceis nos impulsionam a evoluir, os governos desafiadores são um convite para uma transformação coletiva. A análise, por sua vez, oferece uma ferramenta poderosa para entendermos a relação entre o governante e o povo. Freud, o pai da psicanálise, falou sobre a identificação como um mecanismo psicológico, onde o indivíduo adota a característica de outra pessoa, grupo ou entidade. E no caso dos povos, a identificação com o governante é uma projeção aí de suas próprias características inconscientes. Governos autoritários podem surgir de populações que inconscientemente buscam segurança por meio da submissão. Isso ocorre quando, em vez de confrontar seus medos internos e desejos de autonomia, projetam no governante a figura de um pai e uma mãe autoritária que lhes dirão o que fazer. A submissão a esses governos não é um sinal de fraqueza, mas uma expressão da própria imaturidade emocional do coletivo. Jung introduziu o conceito de sombra, que se refere aos aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos, muitas vezes por serem desconfortáveis aí de reconhecer. Governos autoritários ou corruptos podem ser a manifestação da sombra coletiva de uma nação, aspectos que o povo preferiu ignorar ou projetar externamente. Por exemplo, uma sociedade aí que nega sua própria corrupção interna em negócios, nas relações interpessoais, pode acabar com líderes corruptos que são reflexos dessa sombra não enfrentada. Agora podemos nos perguntar como na prática essa dinâmica acontece. Tomemos o exemplo de regimes totalitários que surgiram aí ao longo da história. A Alemanha, na época de Hitler, não surgiu do nada. Ela foi a expressão de medos, preconceitos e tensões já existentes na população. A perseguição aos judeus, por exemplo, era um reflexo de uma necessidade inconsciente de um bode expiatório, alguém para carregar as culpas e frustrações de uma sociedade em crise. Outro exemplo contemporâneo pode ser encontrado aqui no nosso país. Em tempos recentes, o país enfrentou uma polarização política intensa e com líderes emergindo de ambos os lados do espectro político, cada um refletindo de certa forma os medos e as aspirações do povo. A corrupção endêmica denunciada por várias operações era um reflexo da corrupção no dia a dia de muitos brasileiros,
nas pequenas transgressões que, quando somadas, se refletem em níveis mais altos da governança. Aqui surge uma reflexão profunda. Se criticarmos a corrupção dos líderes, devemos também nos perguntar como em nossa própria vida cotidiana perpetuamos pequenos atos corruptos, como furar filas, subornar autoridades ou desrespeitar regras básicas da convivência. Cada indivíduo está contribuindo em maior ou menor grau para a energia coletiva que gera o governo. Somos diferentes, mas iguais, entenderam? É importante reconhecer que, embora possamos parecer diferentes dos nossos governantes em termos de poder, status ou influência, espiritualmente e psicologicamente, somos todos parte de uma mesma realidade. Podemos nos sentir superiores a um líder corrupto ou autoritário, mas sob a lente da espiritualidade, vemos que somos em muitos aspectos reflexos uns dos outros. A diferença, pessoal, está apenas no grau em que cada um de nós manifesta certos traços. A mudança, portanto, deve começar no nível individual. Se desejamos governos mais éticos, democráticos e justos, precisamos cultivar essas qualidades em nós mesmos. A espiritualidade nos mostra que, ao elevarmos nosso nível de consciência, também contribuímos para a elevação da consciência coletiva. Da mesma forma, analisando tudo isso, aprendemos que, ao confrontarmos e entregarmos nossa própria sombra, ajudamos a curar as feridas da nossa sociedade. E à luz dessas reflexões, o ditado que diz cada povo tem o governo que merece, ganha uma nova dimensão. Não se trata de um julgamento simplista, mas de uma observação profunda sobre a relação simbiótica entre líderes e liderados. À medida que evoluímos espiritualmente e psicologicamente, também começaremos a atrair líderes que estão mais alinhados com essa nova consciência. As nações que conseguem lidar com seus traumas históricos, coletivos, tendem a desenvolver governos mais democráticos e justos. Isso não é o acaso, é o reflexo de um processo de maturação interna. Um exemplo disso é a transição da África do Sul após o apartheid. Nelson Mandela, um líder que simbolizou o perdão e a reconciliação, só pôde emergir porque a sociedade sul-africana, em sua maioria, estava pronta para abandonar o ciclo de ódio e violência. A relação entre um povo e seu governo é uma dança complexa que envolve espiritualidade e muita análise. O governo surge como reflexo do nível de consciência coletiva e das dinâmicas inconscientes que permeiam uma sociedade. Cada um de nós, como parte desse todo, tem um papel na criação da realidade política, social em que nós vivemos. E ao entender que somos, em essências, iguais aos nossos líderes, ainda que diferentes em forma, nos tornamos mais conscientes do nosso poder de transformação. Se queremos mudar os governos, devemos primeiro mudar a nós mesmos. E à medida que crescemos individualmente, contribuiremos para a evolução do coletivo, criando assim uma nova realidade política e social, mais alinhada com os valores de justiça, paz e harmonia. E esse raciocínio nos leva a aprofundar as interações entre o individual e o coletivo, a partir de um olhar mais atento para os processos de transformação que envolve tanto o ser humano quanto as estruturas sociais e políticas. Se o governo de um povo reflete seu estado de consciência, a mudança genuína deve se originar de uma revolução interna, uma reavaliação de valores, crenças e comportamentos que moldam a realidade externa. Espiritualmente, existe uma lei que afirma que tudo o que acontece fora de nós é apenas um reflexo do que acontece dentro de nós. Essa verdade, pessoal, ressoa com a sabedoria antiga de que o mundo é o nosso espelho. Portanto, se buscamos melhores governantes, devemos, antes de tudo, buscar ser melhores indivíduos. É comum vermos sociedades exigindo honestidade e transparência dos seus líderes, mas, ao mesmo tempo, muitos desses indivíduos falham aplicar esses princípios em sua própria vida. Pequenas ações diárias de falta de ética, como desrespeitar regras simples de convivência, evitar responsabilidades ou buscar sempre um jeitinho, são reflexos dos mesmos comportamentos que, em escalas maiores, observamos em nossos líderes. Isso nos leva à percepção de que a mudança
começa na base do indivíduo e se propaga através de um efeito dominó, gerando uma cultura coletiva mais alinhada com valores elevados. Na espiritualidade, esse processo de transformação é conhecido como ascensão, ou despertar da consciência. E à medida que mais pessoas se tornam conscientes de seus pensamentos, sentimentos e ações, a vibração energética de um povo muda e abre espaço para que governantes mais éticos e conscientes assumam o poder. Esse despertar não acontece de maneira uniforme ou rápida. Ele é um processo gradual, com momentos de crise que funcionam como catalisadores para a evolução. A crise, neste contexto, não é algo negativo, mas sim uma oportunidade de reorganização e realinhamento. E como disse Jung sabiamente, aquilo a que você resiste também persiste. A resistência ao encarar os próprios defeitos, medos e sombras perpetua o ciclo de sofrimento e de governos que refletem essas resistências. O processo de individuação, descrito por ele, envolve a integração da sombra. A sombra, pessoal, contém todas as partes de nós que rejeitamos, reprimimos ou negamos, e ela se manifesta em nossa vida de maneira sutil e às vezes brutal. E no contexto de uma nação, a sombra coletiva de um povo pode se expressar em forma de preconceito, violência, corrupção, ódio e autoritarismo. Um exemplo disso pode ser observado nas tensões raciais e étnicas em muitos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a escravidão e o racismo sistêmico são uma sombra coletiva que durante muito tempo não foi adequadamente confrontada. A sombra foi projetada nos grupos marginalizados e o resultado foram séculos de sofrimento, segregação e conflitos sociais. Somente quando essa sombra começou a ser enfrentada através de movimentos de direitos civis e esforços para a igualdade racial é que começou a ocorrer uma mudança verdadeira na consciência coletiva daquele país. No Brasil, a desigualdade social e a corrupção são partes da sombra coletiva que ainda não foram plenamente integradas. Muitos reclamam de políticos corruptos, mas não se dão conta de que a corrupção começa nas pequenas infrações que todos nós cometemos diariamente. Enquanto essa sombra não for vista e confrontada e integrada, a tendência é que ela continue e se manifeste em forma de líderes que espelhem esses mesmos padrões. Essa cura só é possível quando aceitamos a totalidade de quem somos, tanto as luzes quanto as sombras. E da mesma forma, uma nação só pode se curar e evoluir quando encara suas feridas coletivas e começa a trabalhar ativamente para integrá-las. Isso significa olhar para o passado, reconhecer os erros, perdoar e, mais importante, aprender com esses erros para que não sejam repetidos. Na realidade, somos todos um e temos a ilusão da separatividade. Outro aspecto importante a ser abordado aqui é essa ilusão. Muitas vezes as pessoas se sentem distantes ou diferentes dos seus governantes, como se esses fossem seres de outra natureza ou classe. Contudo, do ponto de vista espiritual e analítico, essa separação é uma ilusão. Governantes são, em última análise, seres humanos como nós, sujeitos aos mesmos medos, desejos e contradições internas. A ideia de que somos diferentes, mas iguais, nos faz entender que, apesar de desempenharmos papéis distintos na sociedade, estamos todos interligados por uma teia invisível de energia e consciência. E em termos espirituais, isso é o que algumas tradições chamam de unidade ou consciência coletiva. Quando um líder age de maneira prejudicial, ele não está apenas expressando suas próprias falhas, mas também refletindo a falta de consciência coletiva de todo um povo. Da mesma forma, quando uma sociedade começa a exigir mais justiça, transparência e ética, esses valores começam a refletir nas lideranças que emergem. Na prática, isso significa que não podemos continuar a culpar os líderes isoladamente. Cada indivíduo tem sua parcela de responsabilidade na criação da realidade coletiva. Quando julgamos nossos governantes, estamos, em grande média, julgando a nós mesmos, pois somos iguais, mesmo sendo diferentes. E para explicar melhor como somos iguais aos líderes que criticamos, mesmo que superficialmente diferentes, podemos pensar em alguns exemplos práticos. E é isso aí, pessoal. Muitas vezes criticamos a corrupção em altos cargos, mas nos esquecemos das pequenas corrupções cotidianas,
como mentir para escapar de uma multa, falsificar um documento, subornar uma autoridade, não devolver o troco que veio errado. E ambos esses comportamentos, embora em escalas diferentes, surgem da mesma raiz, uma desconexão com os princípios de honestidade e integridade. Criticamos governos autoritários, mas em quantos momentos somos autoritários em nossas vidas pessoais? Quantas vezes tentamos controlar os outros, seja em relações pessoais, profissionais ou familiares? O autoritarismo em qualquer nível é um reflexo do medo, da perda do controle, algo que existe tanto em governantes quanto nos indivíduos comuns. Exigimos justiça social, mas muitas vezes perpetuamos a desigualdade ao ignorar o problema daqueles que estão em situações menos privilegiadas, ao tratar com descaso trabalhadores de serviços essenciais ou ao contribuir para a exclusão social de minorias. Governos que perpetuam a desigualdade estão muitas vezes refletindo uma sociedade que também negligencia esses valores no dia a dia. Portanto, cada povo tem o governo que merece não é uma afirmação fatalista, mas um convite à reflexão e ação. Não estamos condenados a viver sob governos corruptos, autoritários para sempre. Somos co-criadores da realidade em que vivemos. A espiritualidade e a análise fria nos ensinam que para mudar o externo, precisamos primeiro mudar o interno. Ao curarmos nossas feridas pessoais e coletivas, ao confrontarmos nossas sombras e assumirmos a responsabilidade por nossas ações, começaremos a atrair líderes que refletem um nível mais elevado de consciência. A mudança começa em cada um de nós. E ao transformarmos nós mesmos, transformamos também o mundo à nossa volta. Assim, o governo que o povo merece não é uma questão de punição ou recompensa, mas sim de reflexão do nível de evolução e maturidade que aquele povo, como coletivo, atingiu. Por fim, pessoal, a verdadeira transformação vem do entendimento de que, embora sejamos diferentes em nossos papéis, todos somos partes de uma mesma unidade. E quando nos comprometemos com essa evolução coletiva, criamos a base para governos mais justos, equilibrados e alinhados com os princípios da paz, da ética e da harmonia. A transformação de um povo, pessoal, começa na coragem de cada indivíduo em encarar suas próprias sombras e juntos iluminarmos o caminho para uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Porque o problema mundial, pessoal, é antes de tudo individual. E eu gostaria que você refletisse nisso. Bem, pessoal, gratidão por mais esse momento. Até o próximo Conexão X. Pauta para reflexão.